Olá a todos e a todos, sou o Grande Assanão, dos coordenadores do Grupo de Estudos Braulio Goffman, e hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, a gente consegue trazer aqui para a gente bater esse papo no Falando de Axé de hoje, Pejigã Arthur Araújo, também Ofacã, Ogundamei, companheiro de muito tempo, de muitas lutas e de muitas histórias e, enfim, muitas. Muito. O senhor está bem? Graças a Deus. Apesar da idade ficando velha, a idade vai chegando, mas estou bem, graças a Deus. Eu estou fora desse papo. Não, você é mais jovem que eu. Então. Muito mais jovem. Vacinado? As 4 doses. 4 doses. Está tudo em ordem, a família bem, todos tudo bem, bem, os graças filhos? A Deus, tudo bem, tudo bem. Como é que você virou Pejigã? Vamos começar logo. Tá, vamos lá. Isso é uma história muito longa, que começa em 1974 e só vai se consolidar em 2012. E praticamente a história da minha vida é a história da construção de um homem de candomblé que em 74 se senta, pela primeira vez na minha vida, eu me sentei diante de uma mesa de jogo na casa de finado Jorge de Iemanjá, no IAPTC, era a digina dele, né, o orocó dele. E ali ele faz um jogo, dia 2 de janeiro de 1974, que era um jogo que ele fazia, o seu Jorge jogava na virada para ele, dia 1º ele jogava, passava a madrugada e o dia inteiro jogando para as pessoas da casa, e no dia 2 ele jogava para as pessoas amigas, para os clientes, e meus pais, por conta, ele tinha sido vizinho de finado de Cideia de Iemanjá, e ele era pai de santo dela, minha mãe foi a primeira EQUED de Cideia, e meu pai se tornou amigo dele. Meu pai era um serventuário da justiça, então meu pai ajudou muito a organizar a vida jurídica, enfim, as coisas que ele tinha, estava ajudando ele nessa época. E aí minha mãe foi jogar, mais minha mãe do que meu pai, e ela pediu para o seu Jorge jogar para mim, e seu Jorge joga e diz que eu seria um Ogã, e seria um Oluô, por isso eu também me torno Ofacã, eu seria um Oluô como professor Genor. Só um detalhe, a gente já tem um relato aqui, de mais de uma pessoa, mas mãe Leila de Loguendé, do Pofonjá, jogou com ele e disse que ele era um excelente olhador de jogo de búzios. Olha só, até onde eu sei... Eu já vi vários relatos sobre isso. Seu Jorge, ele jogava para mãe Regina e mãe Regina jogava para mãe Regina de Bombochê, que tinha um jogo. Quando eu conheci seu Jorge já era Jorge de Iemanjá. Não conheci ele ali em Vilar dos Teles, eu já conheci ele ali saindo da Zoroastro Pamplona para o campinho onde ele teve a casa até o fim da vida. Ele já era Jorge de Iemanjá. E ele me disse coisas que se cumpriram nesse dia. Primeiro, que eu seria um Oluô. Na época não se falava nem mais em Babalaô, então o referencial dele era o professor Genor, que era muito mais próximo de Ifá, inclusive tinha um jogo muito próximo de Ifá, e ele estava certo. Que eu seria Pejigã, embora eu tinha loucura para poder virar no santo. Foi uma tristeza para mim não virar no santo, pelas mais variadas razões. Ele determinou um santo para mim que poucas pessoas, até a minha confirmação, conseguiu enxergar. Ele disse: olha, você vai ser de Imboalamo. Naquela época não se falava quase em Logum, em Odeínli, então era Imboalamo, mas vão lhe dar muitas vezes Oxalá. E não está errado, nunca critique ele der Oxalá, porque Oxalá é muito... E de fato, o Shogun é presente demais na minha vida. Mas o jogo dele... Eu não fiz muitos jogos na vida, fiz poucos. Mas esse jogo foi muito marcante, porque eu não esqueci. Eu estou com 62 anos e não me esqueci dele. Porque eu passei a vida... E uma outra coisa que ele me disse é o seguinte: o senhor nunca vai ter uma casa. O senhor... 62 anos, você falou, com essa carinha de 70? Pois é. Mas peraí, calma.
Mas naquela época que ele jogou, que você não era confirmado, você foi lá só jogar. Eu fui sentado na cadeira, ele me apontou e Sim, sentou na cadeira. naquele momento. Não fui confirmado. Mas ele disse que você ia ser Ogã. Isso. E você foi Ogã mesmo, não recebeu o santo. Nunca. Apesar da sua vontade. Apesar da minha vontade, até porque, eu já te contei isso, enfim. Nessa época eu estudava num colégio chamado Bento Ribeiro, e tinha um rapaz lá, um colega nosso, que recebia um Exu. E ele ia ali para trás da mangueira e dava Uns amassos nas meninas. Eu queria fazer aquilo, porque eu não conseguia, e eu não sabia fingir, então eu não arrumei nada. Mas naquela época o Ogã não recebia santo mesmo? Não, já tinha algumas, né? Você tinha seu pé grande, coisa e tal, seu vento de axé, mas era muito restrito e normalmente você tinha, até onde eu sei, o pouco assim que a gente sabe, eram pessoas que na realidade viravam no santo e aí por razões outras acabaram, sendo empurrados para se tornar Ogã, mas o orixá sabe o que faz. Eu acho importante não era o que é hoje, quando você tem quase que um atalho na vida religiosa, quer dizer, você se confirma Ogã e logo depois você recebe santo e aí você já está com 7 anos. Mas existe uma coisa que as pessoas normalmente não falam, mas eu cheguei a ouvir esse tipo de relato de homens que eram vodunços, mas que tinham medo ou vergonha de colocar saia com o santo. Mas nessa época... E teve muita gente que... Era bombacho, cara. Isso tem que ser não é bombacho na sua tradição. No candomblé, por exemplo, que eu conheci no Rio de Janeiro, não. O homem botava saia, independente do isso tem muito até hoje. E teve muita gente que eu conhecia que deixou de fazer santo por conta disso. E teve muita gente que acabou forçando a barra para se confirmar o Ogã, para tentar travar o orixá, para sair dessa situação de botar saia. Isso é uma discussão que o pessoal fala aí, porque o candomblé não tem essas coisas. Tem sim, tem sim, claro. Tem muito preconceito. Ainda hoje tem. Muito, né? Muito. Mas aí ele disse que você ia ser pejugante, sentou na cadeira. Sentou na cadeira e chamou, tinha lá uma dúzia de pessoas na roça, todos me tomaram a benção e falou assim, a partir de hoje tratem como Ogã, porque naquela época você já era Ogã. Você não sabia qual era o cargo que é hoje, você não sabia qual era o seu cargo. Mas também nessa época eu me aproximo do Partido Comunista. 14, 15 anos, já lia muito a contracultura, Luiz Carlos Maciel, a poesia do Torquato Neto, e começo a me aproximar de uma literatura através de colegas também do ginásio, que eu fiz ginásio, fiz científico, de alguns sindicalistas, fundamentalmente um senhor que era ferroviário, que eu não me lembro mais o nome, enfim, muitos anos, mas que me aproximou, eu e alguns amigos eu morava no Meier nessa época. Eu nasci na favela do Sampaio, mas nessa época meus pais, com muita dificuldade, com muito sacrifício, tinham conseguido comprar um apartamento e a gente morava no Meier. E eu estudava no Colégio Bento Ribeiro e eu me aproximo do marxismo. E quando eu vou para o científico, aos 16 anos, que era quando eu deveria mais ou menos ter, eu me liguei muito a pessoas comunistas, inclusive filhos de comunistas, jovens como eu, 17 anos. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir vergonha. Religião era o ópio do povo, sabe? Se a religião católica já era quase que escorraçada daquelas reuniões, imagina eu dizendo que era de uma religião de homem que botava saia, recebia santo, ou não sei o quê. E eu comecei a me envergonhar daquilo. Então eu fui meio que escondendo. E por isso, talvez, eu tive uma peculiaridade que vai influenciar mais lá na frente. Como eu não me interessava tanto por aquilo, porque eu tinha uma certa... Eu gostava de fazer bó, assim como eu gostava na Umbanda de tomar passe. Eu adoro um passe de Umbanda. Se você disser, mãe, tem um preto velho aqui, eu venho para tomar passe. Eu gosto muito de passe. Mas tomava ebó, coisa e tal. Namorava. O candomblé era bom de você namorar, né? E aí, mas eu ficava mais afastado, porque eu disse assim, sabe, alguém me vê aqui, vai dizer, tu é macumbeiro, coisa e tal. E eu fui me afastando. E quando eu passo para Ciências Sociais, eu passo para o IFIX, para o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, aí piorou. Porque eu já entro na universidade, tinha um colega meu de científico já estava lá, um ano antes ele tinha entrado, e eu já entro sendo apresentado ao MR8, que controlava o Centro Acadêmico Edson Luiz, o CAEL.
Eu gostava muito de cinema e imediatamente, imagino que hoje seja uma senhora, enfim, ela deve ser um pouquinho mais velha que eu, não sei, chamava-se Márcia, ela disse assim, você gosta de cinema, então você passa a cuidar do cineclube, porque nós não temos, nós precisamos. E aí, claro, com o MR8 eu precisei ter uma pauta de filmes extremamente engajada. 78, 79, auge da luta pela anistia, pela redemocratização. Direto ainda veio depois um pouco, aquilo ali era anistia, enfim, então, aí mesmo é que você passou por isso também, que você veio, nossa origem é a mesma, né, um antigo partidão, e só que eu era prestista, porque eu era muito próximo, até pelas minhas referências, muito próximo do Prestes. O Brizola chega em 79, eu acompanho o Prestes indo para próximo do Brizola. E aí mesmo ficou difícil. Porque logo depois, com 22, 23 anos, eu vou estagiar no IBASE. Carlos Afonso, Betinho e Marcos Arruda. Betinho só ficou preso, mas Betinho era hemofílico, não podia nem encostar no filho dele, porque matava ele. Ele, o Enfio, o Jorge Mário, acho que era assim o nome do irmão, os três eram hemofílicos. Mas eu vou trabalhar com eles num mundo dominado por mulheres radicais, barra pesada. O IBASE tinha muita mulher. E as mulheres cobravam mesmo, entendeu? Se você desse uma olhada assim, passou uma com um bumbum assim, se olhou, tá olhando por quê? Olha o machismo, não sei o quê. Era um mundo extremamente patrulhado. Aí mesmo é que eu não tinha como dizer assim, eu sou macumbeiro, entendeu? Nessa época, eu estava conversando com você, nessa época o máximo de religião que você podia ter dentro da esquerda brasileira era curtir música do Ravi Shankar, que era um indiano, coisa e tal, né? E parava por aí, não podia assistir nem palestra dele, era só curtir a música. Ravi Shankar sem os Beatles. Ah, sim, com certeza. Entendeu? Ravi Shankar. Então, cara, mas eu nunca saí do Candomblé. Eu ia, ficava, e andava, e acompanhava meus pais. Aí, nessa época eu já dirigia, aí meu pai me dizia, não, leva tua mãe, me leva, eu vou ficar lá, você fica, coisa. E eu ia. E continuava, assim, eu só fui sossegar um pouco o facho agora, mesmo casado, eu gostava de namorar, então, isso é horrível dizer isso, mas... Não diga, isso é horrível, não diga. Mas enfim, eu gostava de namorar e continuava sendo um lugar bom de você conseguir namorada. E às vezes, sem você precisar se comprometer muito, era namorava ali, coisa e tal, e acabava por ali mesmo. E eu ia para Candomblé. E como eu não tinha aquela ânsia de me tornar alguma coisa, as pessoas franqueavam de eu ver. Então, por exemplo... Mas você já era apontado ao GAN? Já. Tanto que quando Cideia toma os 7 anos dela, naquela época ela tinha se estremecido lá com o seu Jorge estava esperando ela para pegar ela, e o seu Jorge era terrível, o seu Jorge era, né, queria pegar ela na curva, e ela não queria fazer os 7 anos porque ela sabia que ele ia, né? Quem deu os 7 anos nela foi Gaiacu Margarida de Aziri, Gaiacu Margarida de Iemanjá, que era e é muito, sabe, apesar do tamanhinho dela, era uma mulher, entendeu? Ela disse, eu já tenho 7 anos, eu já dei meus 7 anos, eu te dou. Eram todos vizinhos, Beto não, o marido dela, o Peixe Gambeto, eu acho que tinha nascido lá na Serrinha, mas Margarida, seu Jorge, Cideia, e mais um monte, era todo mundo ali dos conjuntos bancários aqui em Madureira. E aí, Margarida vai dar, e Margarida diz assim, olha, eu não tenho filho de santo, e Cideia tinha fechado a roça, então também não tinha filhos nem filhas de santo. Aí Margarida disse assim, você é Ogã, fica aqui para ajudar, o que você não puder ver, a gente vai fazer dentro do roncó, o resto você ajuda, participa. Então, por exemplo, eu fazia isso, eu passava por isso, às vezes dizia assim, vou dar não sei o quê, vamos lá dentro, ajuda, e eu ia. Como eu não, sabe, as pessoas viam que eu não tinha nenhuma pretensão a nada, eu disse, não tem importância porque ele não vai quebrar podre. E eu acabei participando e vendo, então eu fui. E eu digo isso para os mais novos. Candomblé, você não é um homem de candomblé quando você se confirma, você aprende candomblé no dia a dia. A confirmação é a colocação. A permissão para você exercer uma certa função. Ver, né? Primeiro ver antes de exercer. Mas você aprende a ser uma pessoa de candomblé vivendo dentro de candomblé. Sim. Entendeu? Você aprende a respeitar, você aprende a entender uma cosmovisão, a se entender no mundo, e eu passei por isso. E aí, por isso também, mas ao mesmo tempo, foi desencantando, porque o conhecimento desencanta o mundo.
Já dizia lá o velho Max Weber, né? Sim. Então, eu fui me desencantando, fui perdendo a graça. E aí eu fui, e foi passando o tempo. Em 2004, eu tinha me separado da mãe das minhas filhas, da minha ex-esposa. Estava muito mal, muito perdido, né? Sem referência nenhuma no mundo. Eu reencontro uma moça, porque nesse meio tempo, o pai Jôdio, o Shoguian, meu tio carnal, não falo com ele, a gente não se fala há muitos anos, por razões que não tem nada a ver com religião, enfim, Sim. envolveram minha mãe e meu pai, mas é um grande pai de santo, enfim, tudo mais. Nesse meio tempo, o Shoguian dele tentou me suspender, e a Oxum dessa moça, já não está mais entre a gente, Beth de Oxum, não permitiu. E aí por acaso eu reencontro com ela, por minha casa mesmo, e acabou que eu vou a um candomblé, a Oxum vira, e aí eu peço ao pai pequeno da casa de seu Célio de Oiá, seu Célio Del Duque, aqui no Morro do Urubu, falei assim, eu queria bater minha cabeça, cumprimentar o Oxum. E aí o Oxum me abraça, bota um fio de contas lindo no meu pescoço e diz, olha meu pai, antes já era o tempo de Oxum, não quiseram deixar o tempo de Oxum, mas o senhor é meu, eu não abro mão do senhor. Cara, eu não sou uma pessoa de chorar. Quem compra uma briga dessa com o Oxum? Ninguém briga com o Oxum. Não é, entendeu? Então, é claro. E aí eu me emocionei muito, as lágrimas vieram, coisa e tal. Fiquei muito tempo abraçado com o Oxum, e ela me abraçou, me acariciou. E aí ali eu tomei a decisão, falei assim, não, eu sou um homem de religião. Já aos 44 anos. Dos 14 aos 44 anos, por 30 anos, esse conflito existiu dentro de mim. Não que ele esteja completamente pacificado. Eu sou alfacã. Se uma pessoa chega para jogar para mim e diz assim, porque o meu emprego, o meu patrão... Tem um comunista que diz assim, cara, olha só, aqui é a ficha de filiação, procura o Partido Comunista. Cara, você tem que combater a burguesia. E, ao mesmo tempo, tem o AO de IFAR que diz assim, não, está aqui, enfim, está marcando isso, aquilo. Então, é um conflito. Para mim, até hoje, aos 62 anos de idade, e acho que vai ser um conflito até enquanto eu existir nesse mundo, porque é um conflito. E isso era muito sério para mim. Porque, eu, ao mesmo tempo, eu queria me entender. Eu queria saber quem eu era no mundo. Porque o candomblé estava dentro de mim. Eu entrei eu vi seu Jorge virado no santo, eu tinha 11 anos. Ver um candomblé em 1971 era uma coisa muito impactante. Eu já tinha um pouco de vivência da Umbanda, coisa e tal, lá na rua que a gente morava, ali, na rua Vitor Meirelles. Eu morava numa vila de 10 casas a 50 metros, ou um pouco menos, de uma escadaria de pedra lavrada na pedra para ir para o mundo. Vamos voltar aqui com essa história de Oxum. Aí Oxum lhe abraçou, isso, disse que o senhor era dela, e aí? Aí eu falei, bom, vou me preparar para me confirmar. Aí os caminhos da vida, enfim. Seu Célio era amicíssimo de minha mãe, amicíssimo de meu pai. Uma vez, minha mãe já tinha falecido há alguns anos, acho que uns 2 anos. Pouco depois ele me disse assim, Ogan, sua mãe levou com ela coisas da minha vida, desabafos meus que eu vou levar comigo. Minha mãe era muito íntima do seu Célio, muito íntima. Como era o nome da sua mãe? Leda de Obaloaê. E aí... E do seu pai? Mauro. Ogan Mauro de Soboadã, segundo Ogan de Gaia com Margarida. Entendeu? Sim. Minha mãe é que é de Cidéia. Eu comecei, mas aí algumas coisas aconteceram na casa e aí eu me afastei. Aí fui pro Alfonjá. Por quê? Não há nada demais, porque a Regina Lúcia já contou isso para muita gente, eu não estou aqui revelando nada que não deveria, que seja impróprio. Quando Mãe Cantulina vai para a Bahia, passado algum tempo, eu não sei quanto tempo, o Alfonjá estava praticamente parado, nada tocava. E a Regina Lúcia, pessoa queridíssima. Sim, pessoa que eu, e aí ela diz para minha mãe, já há muitos anos, já professora do município do Rio, ela diz assim, Leda, eu vou me exonerar, vou pedir a rescisão, vou me exonerar, e ela era estatutária, ela era concursada. Eu vou me exonerar porque a casa de Xangô está abandonada, eu sou a filha de santo mais velha de Mãe Cantu, preciso tocar a casa de Xangô. A casa de Xangô está parada lá, eu preciso tocar aquilo. E eu não tenho como, pelo que eu sei que eu vou ter de obrigação,
como ser professora, 40 tempos semanais, aquelas coisas todas. E minha mãe disse para ela, olha, não se preocupe, vá cuidar de Xangô, que da sua vida aqui cuido eu. E aí ajeitou, ela tinha um horário mais flexível, ela cumpria, claro que tinha que cumprir com o que ela tinha que cumprir, porque era a obrigação dela, ela era uma pessoa muito responsável, óbvio. Mas, e aí, quando eu me afastei, para minha tristeza, inclusive, porque eu gostava muito do seu Célio. Eu tinha pelo seu Célio até... Tenho, mesmo ele já tendo nos deixado agora, acho que no final do ano passado, eu tenho por ele um carinho muito grande. Ele frequentava a minha casa, ele viajava com meus pais, fazia excursão junto, dormia em quarto triplo para pagar a excursão mais barata. Ele, não, é verdade, sim, entendeu? Sim. E ele ficou, minhas filhas, ele ia às festas, levava a filha desse meu tio Jô, chama-se, ela deve ser uma moça de 30 anos, porque ela tem mais ou menos a idade da minha filha, é uma jovem de 30 anos, e um aniversário, seu Célio levava ela no aniversário lá em casa, e às vezes... Peraí, enfim, mas vamos lá, rolando. Vamos lá. Mas como é que foi, afinal, a confirmação? Aí eu venho propor a Fonjá, mas acabou também... Não funcionando. Não funcionando. Nesse meio tempo eu conheci Rafael Zamora, o Gundaquetê, meu avô, de Ifá, 2006, por aí assim, e Ifá me pegou. Mas peraí. E aí vou chegar na minha confirmação. Peraí, se você foi para Ifá em 2006, você não se confirmou em 2004? 2012. Ah, foi em 2012? 2012. Aí, quando eu conheço pessoas, eu já conhecia Zamora por causa do Brizola, coisa e tal, mas me aproximo dele. Meu primo, Ogã de Oxum, meu primo de Ogum, Anderson Teles, hoje Anderson Ocanameja, se consagra Babalaô. E a gente continua. E aí eu me aproximo da esposa dele. Enfim. A esposa dele abre uma casa na rua Carimã, número 5. E aí a minha história me leva. 2011, meu pai morre em 2010. Em 2011 eu definitivamente me afasto do Opó Fonjá. E em 2012, e também me preparei, comprei tudo, mas acabou que as coisas não funcionam. O orixá sabe o que faz. Passo do orixá, a gente tem que seguir e aceitar. Minha prima vai, e eu sou o pejigã da minha casa, porque eu sou a primeira pessoa feita. Já tinham pessoas dado a obrigação lá, mas a primeira pessoa feita na minha casa sou eu. Eu tenho orgulho disso, cara. Você não tem noção do orgulho que eu tenho. E minha casa hoje não, é uma casa... Mas quem é a sua mãe de santo? Andréia de Oxum. Eu sou o pejigã do Ilê-Axé Oxum-Miuá, na rua Carimã, número 5, na Praça Seca, entendeu? Eu me torno, e não sou Ogã da Oxum dela. Eu sou Ogã de uma moça também que já não está entre a gente, chamada... meu Deus, a idade é horrível. Mas enfim, porque quem me fez de verdade foi Oxum. E a Oxum, Geni de Oxum, filha de santo, acho que de seu Célio Deuduque. Geni é quem sai de braço dado comigo. Não tem foto, porque eu vim numa época que não se tirava foto e isso foi respeitado para mim. Acho que nem tira muita foto lá não. Mas, por exemplo, Iá Janaína de Ossanha, que agora assumiu inclusive a casa, o Axé Urca, que assumiu a casa de finada Iá Indiara, ela estava lá. Ela foi a primeira, depois que o Oxum me cumprimenta, a primeira pessoa a me cumprimentar foi Janaína. Vamos lá. 2012. 12 você é confirmado o pejigã da casa de mãe Andréia de Oxum. Andréia de Oxum. Ifá. Um pouco... Peraí, desculpe. E o conflito? Acabou? Não, na realidade, em 2004, quando eu passo, quando Beth, Oxum de Beth me abraça, que ela diz, olha, o senhor sempre foi meu. Ali, ali, de verdade, naquele dia, que eu não me lembro qual foi, ali eu me entendi. Porque eu não fui nem suspenso nesse dia, ali eu me entendi como homem de religião. Eu disse assim, não, eu já tinha tentado ser kardecista, eu descobri que o Maurício Grabois era kardecista. Eu falei, então vou ser kardecista, pelo menos um comunista pode ser kardecista, mas não deu certo. Não, kardecismo não faz ebó, e ebó para mim é fundamental. Ebó é ebó, entendeu? O negócio de tomar passe é bom pra caramba, mas não faz ebó, eu tenho que fazer ebó. Então, e aí naquele dia, eu vim para casa, eu tinha um Fusquinha,
Quem não teve um Fusquinha? Eu tive alguns, mas eu tinha um Fusquinha que eu adorava, meu Fusquinha. Sim. E aí eu vim pra casa, eu vim devagar, parei aqui no Tramela, desci, fui ali no Tramela, fiquei ali, tomei umas cervejinhas ali no Tramela, pensando em ir pro River, tava tendo um pagode no River, eu falei, acho que eu vou nesse pagode. 4 horas da manhã, não falei nada. Eu fiquei ali no Tramela, tomei umas cervejinhas ali, o dia raiou, eu fui pra casa, deitei na minha cama e fiquei olhando pro teto e pensando. Eu falei, não, eu sou homem de religião. Eu vivi, conheci tanta gente, convivi com tanta gente, andei por tanto lugar, vi tanta coisa. E aí eu me dei conta de que todo o meu referencial, como ser humano, como ser social, como ser político, como profissional, ele é negro, ele é africano, ele é centro-africano. A minha ancestralidade se manifestava em mim. Mesmo eu sendo, como o seu Jorge me disse, quando eu não vou receber santo, eu disse, não, se a sua cabeça é muito ruim, não pega santo. Mesmo eu sendo essa cabeça ruim, que eu não sinto nada, eu não sinto nem arrepio. Entendeu? Mas ali eu me dei conta de que esse mundo era o meu mundo. E aí eu assumi de verdade. Entendeu? E a sua prática como Ogã? O que você começou a desenvolver ali, trabalhar, fazer? Eu entendi o seguinte. Eu sou um cantor de taquara rachada. Minha voz é horrorosa. Meu ritmo é sofrível, é muito pouco. Mas a parte de ebós, a parte mais ritualística, essa normal. Mas eu pensei, nessa época eu também entendi o seguinte. Havia um vácuo da inserção do povo de matriz africana como um povo potente em relação ao conjunto da sociedade, principalmente dos ogãs. Porque eu tinha conhecido o Ogã, se você perguntar o que é ser um Ogã? Ser um Ogã é ser o homem da casa. Eu aprendi que a Ialorixá diz o que quer e o Ogã executa. Se a Ialorixá disser assim, olha, eu vou recolher tantos iaôs no dia tal, você já sabe que você tem que estar dias antes, você tem que estar vendo a questão das folhas, preparando as esteiras. Você não faz tudo. Tem equedes, tem aôs, tem ebomes. Então, mas você tem que saber, a matança começa a tal hora, você tem que saber que hora você já tem que estar com a panela, com a água fervendo para depenar aquele frango, quais são os bichos que vão ter que estar separados cada um no seu balaio, quem é que vai estar abrindo. E isso é o papel de um pejigã, é um papel de um bom Ogã. Tocar faz parte, mas os Ogãs, e isso me levou hoje a estar próximo da União Nacional dos Ogãs. Entendeu? Valorizar. Então foi uma decisão minha. Eu falei assim, não precisa de mais um cantor, não precisa de mais alguém para tocar. Quando for necessário, eu faço o meu feijão com arroz trivial. Mas se tu canta mal, não deveria. Não, eu canto. Eu sou o sofrimento. Eu não canto. Raramente eu canto, muito raro. Só quando eu ia até pedir para cantar um negocinho, mas nem vou pedir. Se é tão ruim assim. Não, é horrível. Não, enfim, e aí o que acontece? Mas precisa que alguém assumisse, precisava naquele momento que alguém assumisse a reconstrução dessa luta política a partir da posição que nós temos, de Ogã. Você tinha pais e mães de santo valorosos, beata, seus filhos, coisa e tal. Mas assumir essa reconstrução de mostrar o que é um mundo referencial centro-africano, porque tem que começar a dizer assim, é a África Central. Porque mesmo a África do Norte, a África Setentrional, vem muito pouca gente. É a África Central. Golfo da Guiné e o Reino do Congo, o Reino Banto, que ia praticamente do Atlântico ao Índico. É a África Central. Nós temos uma origem geográfica. O iorubano está comemorando, isso é discutível, mas eu assumo isso. O iorubano está comemorando, Jaçanã, um ano 10.065. Um ano gregoriano, de 90 e poucas semanas, porque a semana tem 4 dias, mas o ano tem 90 e poucas semanas. Então, são 10.065 anos de história, porque se você sabe qual é o ano que você está comemorando, é porque você registra. São 10.065 anos de uma história muito mais antiga que, por exemplo, o cristianismo. Talvez seja a mais antiga religião praticada no mundo hoje. Talvez seja a mais antiga, ou uma das mais antigas, talvez com certeza a mais antiga, referência histórica ancestral no mundo. Está na África Central.
A gente precisa começar a dizer isso para as pessoas. A gente tem que começar a dizer para essas pessoas para parar de pensar no Brasil branco. O Brasil é preto, o Brasil é negro, o Brasil é africano. Se nós, só para te dar um exemplo disso, se nós temos uma ideia de justiça justa, ela não é europeia. O europeu entende claramente, a primeira coisa que você aprende quando você entra na faculdade de Direito, olha, a justiça e o direito não cuidam da justiça, cuidam da licitude, ou seja, do que é aceito pelo ordenamento jurídico e o que é condenado. O europeu não questiona isso, a gente não. Se a lei for injusta, as favas com a lei, vale o que é justo. Sim. Isso é um conceito... Nem sempre Isso é um conceito... a lei é justa. Isso é um conceito africano, por quê? Você vê, também é outra coisa, para com essa história de tribo, eram cidades. Tribo não faz cidade. Tribo é nômade. Eram cidades. Oió não era uma tribo, era uma cidade. Ifé não era uma tribo, era cidade. Savé não era uma tribo, era cidade. Ibadã não era uma tribo, era cidade. Então, essas cidades eram governadas por um sistema teocrático. Ora, se a lei emana de Deus, aí a lei não pode ser injusta. Ela tem que ser justa, porque Deus, não, por conceito, não pode ser injusto. Então, isso está no nosso cerne, está no nosso DNA de brasileiro. Sim. E o Arthur Hogan na Casa de Santo, afinal de contas, qual foi? O que você acabou? Eu sou um bom exemplo do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu vou muito pouco na minha Casa de Santo, porque eu moro muito longe. A casa cresceu muito. Minha Casa de Santo hoje é uma casa referencial, é uma casa bonita, muito... Vou lá agora, dia 17 vai ter uma festa, eu vou lá. Mas eu não sou exatamente o exemplo de... Até porque tem uma coisa, eu sou muito chato. Eu sou uma pessoa insuportável na lida diária. Então, o que acontece? Eu sei disso. A idade me deu sabedoria de aceitar meus defeitos, de entender meus defeitos e até aceitar. Então, eu sei que eu sou um cara chato, então eu vou pouco até para não criar problema para minha prima. Mas, ainda assim, eu sou um Hogan da minha casa e faço, de certa forma, o meu papel, quando estou lá, faço o meu papel de Hogan, sempre fiz, e fora de defender minha casa. Então eu levo a minha casa para frente, com muito orgulho. Eu nunca joguei em outro lugar depois que eu me confirmei. Eu nunca fiz um ebó em outro lugar depois que eu me confirmei. Sim. Entendeu? A minha casa é a minha escola. E candomblé, sim. já falei, é escola. Honre a sua escola certa. Aqui nos debates que a gente convoca aqui, do Mesa de Ogãs, etc, uma das coisas que a gente constatou ao longo de dúzias de entrevistas, é justamente essa coisa de que as casas não preparam os seus Ogãs. E aí, da onde veio essa coisa de que, não, Ogã é do mundo, Ogã não tem casa. E eu nunca acreditei nisso. Não. Ogã tem casa. E nem nunca pratiquei isso, sempre achei. Sempre ajudei quem eu pude ajudar, sempre, porque apesar de não ser a minha função, eu aprendi a tocar tabaco. E aí, meu amigo? Isso, toca bem, quando você tocando. Obrigado. Bem. Toca e canta bem. Quando a gente sabe tocar... Aliás, você sabe que eu vou te falar. Lembra de uma solenidade que teve, foi até a professora Valéria Teixeira que fez para lançamento de um livro chamado Bitedor, Aonde Moram os Nagôs, lá na Casa da Moeda. Eu tenho uma foto sua tocando e cantando, estava você, Beto, Zezinho, tinha uma banda antiga. Depois eu vou te mandar essa foto, eu tenho essa foto lá. Sim. Entendeu? Por isso que eu estou falando, eu já te vi cantar e tocar, você, entendeu? Sim. Então, e isso acabou, ao nosso entendimento, causando algumas deformações. Sim. Que é essa coisa, não, o Hogan não tem casa. O Hogan tem casa, claro que tem casa. Claro que tem casa. Ele tem que dar conta e responder muito sobre o que ele faz. Claro. Principalmente para o santo. Se amanhã você me disser assim, pô, tu me ajuda numa matança aqui, eu venho. Mas eu digo assim, cante como se os santos estão acostumados. Sim, claro. Eu não vou impor a um Deus a minha forma de... Entendeu? Você tem que saber
a ordem Sim. das suas matanças, a ordem do seu xirê, a forma como você recolhe uma pessoa, como você faz um yaô, como você... É obrigação do Ogã. Claro. E o próprio xirê característico daquela casa. Claro. Né? Mas aí, agora, uma coisa que a gente também observou ao longo desse tempo aqui do grupo de estudos, que a gente tem reunido muita gente, e está sendo uma experiência muito, muito legal, é uma certa, eu não vou dizer evasão, porque não é exatamente evasão, mas um grande interesse de muito Ogã indo para o culto de Ifá. Tá. A primeira leitura é o grande interesse, obviamente, que deve ter a questão do oráculo. Não é? Porque, claro, isso é uma questão que, no meu entender, move 99% das pessoas. Né? E o que me causa também uma estranheza, por quê? Porque quando eu me confirmei, e o meu avô, Gamelo, antes de mim, e muitos Ogãs que eu conheci da época, presta atenção no que eu vou revelar agora, até porque isso já foi motivo de um debate num candomblé que eu fui ano passado. Todos os Ogãs, com exceção de Alabê, jogavam búzios. Claro, qual o problema? Não, nenhum problema, mas estou dizendo, mas isso fazia parte da confirmação do Ogã, na obrigação do Ogã. Claro. Todo Ogã que eu conheci, depois de mim, e muitos antes de mim, jogavam búzios. Esse debate que eu tive o ano passado foi isso, porque um rapaz estava achando estranho um Ogã ter mão de jogo. Eu falei, mas então você está com problema na sua formação. Porque na minha formação e na formação de pessoas antes de mim, todos os Ogãs que eu conheci, todo mundo jogava. Então, com exceção de Alabê. Claro, porque Alabê tem uma função muito específica. O próprio processo iniciático do Alabê é diferente do restante. Eu não estou delirando. Não. Então vamos lá. Você quer... verdade. É verdade. E num determinado momento desse processo, Ogã virou tudo tocador de tambor. Tem três problemas que você está falando. Os outros cargos de Ogã, que são muitos, as pessoas sequer falam mais. Se você hoje perguntar para 99%... você é Ogã, sabe tocar? Eu conheço um monte de Ogã. Se você perguntar para 99% dos Ogãs com menos de 20 anos de iniciado o que é um assobá, qual é a função do assobá, ele não vai saber. Ninguém mais ia assobar, parece. Bom, vamos lá, olha só, deixa eu te falar. Primeiro... eu queria saber de você isso. Qual é a percepção que você que já está em Ifá há algum tempo, né? Como é que o povo está vendo essa mobilidade, esse trânsito todo? Porque o negócio está meio isso requer uma certa análise. Então vamos lá. Primeiro, põe na tua cabeça o seguinte: você não escolhe Ifá. É Ifá que te escolhe. Então, uma coisa é uma cerimônia para você descobrir seu Odu de nascimento. São 256 Odus, é uma cerimônia de 3 dias. Mas isso não te torna alfacã. Você faz o Itá, Ifá e saca seu Odu, como a gente diz que o cubano fala sacar, né? Você descobre o seu Odu de nascimento. Não te torna necessariamente. Quando você tem que jogar, você tem que... É todo um processo para você ter confirmado. É a primeira coisa. Então, isso eu ouvi de Rafael Zamora. Eu joguei com o Zamora, ali por 2008, 2009. Porque meu pai era vivo, meu pai morre no início de 2010. Foi muito antes do meu pai morrer. E ele disse isso. Ele falou assim: você foi escolhido por Ifá. Não é você que quer ou deixa de querer. Ifá, você vai a Ifá de qualquer maneira. Então, a primeira coisa, você é escolhido por Ifá. Segundo, você tem hoje um processo, e isso eu me bato na UNILUAE, na União Nacional dos Ogãs Iluaê, de que Ogã está se tornando um prestador de serviço de ritmista de candomblé. Porque ele é quase que um contrato. Hoje você vê alguns pacientes, eu não preciso de Ogã.
Eu contrato porque eu precisar. Ora, Pinóia. Não funciona assim. Se o Ogan se desvincula... Eu estava conversando com Mãe Cécio hoje, e a gente falou de seu Valentim na casa de seu Joãozinho. E ela disse, seu Valentim praticamente comandava a casa. E seu Joãozinho da Gomeia era seu Joãozinho da Gomeia. Mas qual era o primeiro... Por que, por exemplo, para ficar no cara que a gente tem junto, por que o Beto tinha o prestígio que tinha? Porque ele era pejigante de seu João Carlos, acho que a primeira pessoa de quem seu Jorge Iemanjá abriu uma casa. Foi confirmado por seu Jorge para o valor de seu João Carlos. Pergunta se o Beto alguma vez saiu da casa de seu João Carlos. Enquanto seu João Carlos foi vivo, está lá. Quando saiu, o que ele faz? Vou para o meu avô. A minha casa é o CJTC. Então, porque Ogan tem casa. Ogan tem casa. Ogan é Ogan em qualquer lugar. Isso é verdade. Você vai tocar um arrebate em qualquer lugar. Com uma diferençazinha ou outra, mas o arrebate é um arrebate. Então você toca arrebate em qualquer lugar. Mas Ogan tem casa. E hoje o Ogan, eu vejo isso é um processo, que foi um processo de desvalorização, eu acho até por uma questão de luta entre uma reação a essa questão do machismo, que hoje tem muita gente da nossa religião que bate em mulher. Um homem de axé não bate em mulher, entendeu? Desrespeita a mulher, ofende a mulher. Você não pode fazer isso. Você tem que ser uma pessoa respeitosa, você tem que entender, enfim. Então, os Ogãs, eles passaram a olhar e pensar assim, bom, eu tenho que saber tocar, porque eu vou ganhar dinheiro, e tenho que saber fazer a xixi, porque eu vou ganhar dinheiro. Mas, por exemplo, eu não tenho que me preocupar em saber cantar a abertura do Ipadê, porque isso não vai me dar dinheiro. E aí não tem mais a sobar. Então, assim, e aí, vamos lá, para concluir o que você está me falando. Esse processo levou a uma diminuição da importância do Ogan dentro da estrutura organizacional, dentro do organograma das casas de candomblé. Antigamente, uma casa de candomblé, minha casa foi assim, ela começava quando confirmava o primeiro Ogan, não tinha Iaô antes de ter o Ogan. Você precisa ter o Ogan para ter o Iaô. A casa começava no Ogan, ela podia já existir, podia dar obrigação, mas a casa começava de verdade no Ogan. Era o pejigã da casa, é o meu caso. Eu sou pejigante, eu sou porque é meu cargo, mas eu sou pejigã da minha casa. Eu tenho minha cadeira na minha casa. Eu tenho, na minha cadeira, o Jassanã, isso na minha cadeira ninguém senta. Minha cadeira está lá. Aqui, não, desculpa, vai sair aqui. A minha cadeira está lá, ninguém senta. Que cadeira de Ogan é de Ogan. Entendeu? Por isso você chama de cadeira de Ogan. Cadeira de Ogan é de Ogan. Só senta ali o orixá. Senão não senta. A cadeira de Ogan é um trono sagrado. Porque o Ogan tem sua importância. Você defendia. Hoje, você não vê mais nenhum Ogan se preocupar se alguém está cantando um sotaque. E se canta sotaque a dar com pau, o povo ainda bate palmas. Há 30 anos atrás, isso dava tiro, porque todo mundo usava a sua capanguinha debaixo do braço, e aquela capanguinha tinha sua arma ali, e você dava aquilo, dava quase morte. Capoeira, então exatamente. essas coisas é que a gente precisa trazer, porque, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que Ogan não é tocador de tambor. Só toca tambor. Ou bem ou mal, ruim ou bem, você tem que tocar. Agora, você, por exemplo, arruma uma esteira para um Iaô, você arruma uma esteira para um Bori, você arruma uma esteira para uma obrigação, você arruma uma esteira para um ebó, para uma pessoa que vai tomar um ebó, você sabe as ervas que vão estar ali, você vai encantar aquelas ervas. Tem o babaloçã, é legal. Mas é o Ogan que faz. O Ogan, ele se preocupa com a qualidade, por exemplo, do que vai ser feito. O Ogan joga. Entendeu? E aí, para finalizar o que você me provocou, o que está levando a maior parte dos Ogãs para Ifá? Primeiro, o dinheiro. Porque agora o cara não sabe jogar búzio. Jogar búzio é complicado às vezes, muito complexo. Não está escrito. Essa é uma vantagem do Ifá cubano. Está tudo escrito. Mas o que eu acho uma vantagem mesmo, porque também está escrito, você controla. Meu irmão, você está falando, mas isso não está escrito aqui nesse Odu, está errado. Você vai dizer, o certo é o certo, o errado é o errado. Está lá, está codificado. Mas o dinheiro,
E o que, por exemplo, hoje eu vejo, para mim, pessoalmente, um Ogã tem que saber andar a pé. Isso, Peixe Beto me dizia, aprenda a depenar um frango, aprenda a fazer uma comida, um abador, aprenda a fazer um molocum, aprenda a preparar, porque amanhã você pode não ter um pai de santo, uma mãe de santo para fazer isso, mas você faz e se salva. Você não pode ser refém, você tem que ser independente. E aí, o Ogã anda a pé, tem uma bicicleta. Quando eu vou para Ifá, e eu fui antes de me confirmar, eu ganhei um Fusca, eu ganhei um carro para andar, pode não ser um grande carro, mas eu cuido de mim. Mas eu cuido de mim. Sim, então, sim. mas essa é a minha visão. Sim. E aí, nesse processo, você vai aprender que não, que você é um aprendiz, você é um estudante, mas que você tem que ajudar as pessoas. Porque quem bate na sua porta está precisando de ajuda. E um AO, seja ele da qualidade que for, ele não pode recusar ajuda a uma pessoa, porque Orumilá foi determinado por Deus, pelo Todo-Poderoso, Olodumare, né, de que ele e os seus aprendizes, seus estudantes, têm que ajudar a humanidade, porque ele é a expressão da bondade de Deus, do Altíssimo, do Olorum, para com o ser humano, porque nós somos insensatos, por definição, a gente não sabe o que vai na cabeça dos outros, você não sabe o que está acontecendo no mundo invisível em relação a você. Então, você acaba sendo insensato, mesmo que sem querer, você se torna insensato. E aí, se você tem um oráculo que te orienta, você toma decisões mais sensatas. Ou não, porque o livre-arbítrio não pode ser capado. Ninguém de fato pode dizer assim, se você não fizer, vai acontecer. Não, olha, você tem essa opção. O Orumilá está dizendo, esse aqui é o melhor caminho, mas se você não quer, faça o que você quer e assuma as consequências. A responsabilidade é sua, não é de ninguém, é sua. Existe uma discussão que rola, que acontece muito, né? Principalmente, alguém fala pra caramba. Eu então, sou um papagaio. E essas coisas estão sempre em conversa, e eu já ouvi algumas declarações, não, isso tudo é bobagem, Ifá e Candomblé é a mesma coisa, é a mesma forma, é só você... Não. Orumilá é um orixá, Oxum é um orixá, Odaína é um orixá, Obatalá é um orixá, são todos orixás. Mas, assim como você pode ir para São Paulo, pela Rio Santos, pela Rio São Paulo, pode ir por Minas Gerais, você tem muitos caminhos. Orumilá, por sua vez, Ibiqueji, o segundo da criação, Eleri e Pim, o testemunho da verdade, foi criado por Olodumare com a incumbência de ser o portador do aconselhamento, portanto, o aconselhamento pelos mecanismos que tem, no nosso caso, via oráculo, para que os seres, para que as pessoas vivam melhor. Ou seja, a gente cuida de orixá normalmente, mas não é, ninguém faz de Ifá, faz santo. Um babalaô não faz santo. O babalaô cuida de, através do oráculo, aconselhar as pessoas, inclusive que procure a autoridade tradicional, responsável por raspar a cabeça, por fazer santo, por ele iniciar. Então, não é que sejam antagônicos, mas não é a mesma coisa. Entendeu? Perfeito. Porque fica muito... esse debate fica muito truncado. Sim. Né? Porque, não, é tudo igual. Não é igual. Não é? Existem diferenças filosóficas, dogmáticas, ritualísticas. diametralmente opostas. Claro. Né? Não é só chegar ali, vamos embora, gente, está tudo certo. Não é isso. Eu acho que soma, eu acho que ajuda, que contribui, está tudo certo. Mas que não é a mesma coisa. Não é. São coisas diferentes que podem... que não quer dizer que como processos religiosos, para ficar numa palavra bem fácil, de fácil apreensão, não é que sejam antagônicos. Não, vem todos da mesma origem, tem todos, enfim. Assim como o culto de Egum. O culto de Egum é um culto específico, mas não quer dizer que é antagônico. Sabe? Você tem que saber entender o que é um Egum, o que é um ancestral. Entendeu? Então, e você tem uma série de outras tradições que aqui quase não se tem no Brasil, mas que ainda sobrevivem na África Central. Fazem parte de uma cosmogonia, fazem parte de uma cosmovisão ampla.
que a gente também tem que dizer. Os negros que vieram para o Brasil não eram analfabetos, não eram primitivos, não eram incivilizados. Eles eram elegantes, com uma civilização sofisticada, complexa, extremamente complexa, muito bem elaborada e construída. Então, por que você tem que ter um caminho só? Sim, A vida não é assim, caçamba. não é. Então, você pode ter N formas de Se expressar. se apropriar de uma problemática. Sim, sem que necessariamente para uma seja- apontar uma solução. entendeu? Então Né? é isso. Sem dúvida. Isso, entendeu? E para encerrar, só para não dizer, aí é uma questão minha, eu queria só, mal vou cantar, vou mais recitar do que cantar, mas eu queria fazer uma cantiga de Orumilá que a gente tem que fazer. Se que diz você assim, não espantar os não, nossos não. amigos. Que diz assim, Orumilá talade, Yalode alade nide, alai boru, alai boiá e boxixé, alai boru, alai boiá e boxixé. E fá, oromila talade, alode nide, alai boru, alai boiá e boxixé, alai boiá e boxixé. Axé. Iboru, axé e Iboru para todos nós. Axé, muito bem. Muito obrigado. Se inscreva lá no nosso canal, curta, divulgue, compartilhe. É dessa movimentação que o nosso canal cresce, os nossos debates É verdade. progridem. E tá certo? tem matérias fantásticas. Tem um conteúdo que eu não perco são as fitas do programa do professor José Benício. Sim. Rapaz, tem coisas coisa ali. boa. Putz, A gente começou agora com o EUE, Guia Prático da Identificação de Plantas Litúrgicas. eu vi. Que é um projeto Com o muito H. antigo, né? Emanuel, Tem um projeto muito antigo de publicar esse Mas o livro. H. Emanuel está tinindo. E nós vamos ter mais um de plantas ainda, com outro vi o caráter anúncio, eu vi o anúncio, botânico. eu vi o anúncio. Enfim, nós estamos devagar, mas não estamos parados. Um grande abraço e até breve. Boruboia. Axé.